SCP-073. Classe do objeto Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. SCP-073 deve ser mantido em uma cela com 2 cômodos, mobiliados com objetos inorgânicos e um banheiro. O objeto está autorizado a perambular pela área e se alimentar no refeitório. Um dispositivo de rastreamento foi anexado a SCP-073 e não deve ser removido. O objeto não está autorizado a entrar em contato com a superfície ou deixar essa área. O objeto não deve entrar em contato com SCPs relacionados a plantas em hipótese alguma. Em nenhuma circunstância deve ser utilizado violência contra SCP-073. Atualmente, encontra-se preservadamente na Área 17. Descrição: SCP-073 aparenta ser um humano do sexo masculino bastante bronzeado, com descendência das regiões da Arábia ou do Oriente Médio, com cerca de 30 e poucos anos, possui 1,85 de altura e pesa 75 quilos, com cabelo preto e olhos azuis. Seus braços, pernas, espinha e omoplatas parecem ter sido substituídos com versões artificiais, feitas de um metal desconhecido. O indivíduo só percebe estas alterações quando elas são mencionadas, alegando desconhecer como, porquê ou quando as substituições foram feitas, afirmando tê-las desde que consegue se lembrar. Há um símbolo inscrito na testa do indivíduo, de origem aparentemente suméria. O símbolo ainda não foi traduzido, e o indivíduo torna-se angustiado quando a inscrição é mencionada, se recusando a falar sobre o assunto. O indivíduo precisa consumir alimentos e água regularmente, mas é estritamente carnívoro, devido a seus efeitos em vegetais. SCP-073 se denomina Caim. É normalmente educado e simpático com todos os interlocutores, embora alguns o tenham descrito sua fala como fria e um pouco mecânica. O indivíduo é bastante prestativo e aprecia ajudar funcionários em suas tarefas diárias, quaisquer que sejam. Possui um conhecimento detalhado sobre história, da antiga até a mais recente, e conhece a maioria das línguas comumente faladas no mundo, incluindo algumas línguas mortas. O indivíduo demonstra ainda possuir memória fotográfica, lembrando palavra por palavra de um dicionário de 800 páginas folheado em 1 minuto e meio. Os resultados de seus testes de inteligência são muito acima da média. A presença de SCP-073 é prejudicial a toda e qualquer forma de vida que cresce no solo, causando a morte destes organismos em um raio de 20 metros. Qualquer solo no qual SCP-073 caminhe torna-se seco e permanentemente infértil, dentro de 2 semanas. Qualquer objeto derivado de vida vegetal, como madeira ou papel, apodrece e desintegra imediatamente ao toque de SCP-073. Isto inclui derivados de organismos cultivados hidroponicamente. Qualquer tipo de violência direcionada a SCP-073 é diretamente refletida ao seu atacante, mantendo o SCP-073 ileso. Isto se aplica a qualquer dano direcionado a SCP-073. Tentativas de coletar amostras de tecidos e sangue do indivíduo fracassaram. Quando estes procedimentos são executados, os funcionários responsáveis sentem tudo o que é aplicado em SCP-073, terminando com amostras de seu próprio sangue e tecidos. Tentativas de causar dano indireto também resultaram no recebimento dos ferimentos pela pessoa que provocou a ação. Embora SCP-073 não receba qualquer tipo de lesão, o indivíduo afirmou sentir dor,
pedindo educadamente que os pesquisadores evitem ações excessivamente lesivas. Observações: SCP-073 foi encontrado no Departamento de Polícia de Nova York. A data é desconhecida. Foi detido após ser encontrado entre os corpos de diversos membros de uma gangue. SCP-073 contou à polícia que a gangue havia tentado tirar sarro dele, mas se enfureceu e tentou matá-lo, o que resultou na morte de seus membros. SCP-073 foi encarcerado e recebeu a nomenclatura de Anônimo, uma vez que não foram encontrados registros sobre sua pessoa. SCP-073 chamou a atenção da Fundação após uma investigação de rotina de anônimos e foi liberado sob nossa custódia. Curiosidades sobre o objeto. Considerando a natureza indestrutível de SCP-073, sua memória fotográfica e conduta geralmente amistosa, o Comando Superior ordenou que informações e dados sejam mantidos em backup em SCP-073, garantindo sua preservação em caso de eventos catastróficos. Embora esta decisão tenha causado reações diversas em funcionários da Fundação, SCP-073 concordou e jurou manter em sigilo as informações. Outra observação: quando informações relacionadas a SCP-076 foram trazidas a SCP-073 para backup, o indivíduo demonstrou familiaridade com o assunto, mas se recusou a adicionar qualquer informação, alegando ter conhecimento integral sobre SCP-076. SCP-073 então afirmou que seria ideal para todos os envolvidos que ele, o SCP-076, não se encontrem.